Um pouquinho sobre esses dados da inflação aqui no Brasil. A gente ouviu a opinião aí do André, queria saber a sua opinião também, mostrando essa desaceleração na primeira quinzena de julho. O movimento veio ali, né? Era esperado até com mais quedas por conta dos preços dos combustíveis e da energia, mas eu queria entender a sua visão, como que você avalia, né, esse indicador desse mês, mostrando essa deflação aí um pouquinho. Quais os impactos que você acredita que isso pode trazer para a nossa economia brasileira? Já era esperado que esse impacto deflacionário fosse ocorrer. O que me surpreende é que ele ocorreu de uma maneira bastante rápida. Eu realmente esperava que pudéssemos assistir os impactos deflacionários a partir de agosto. Agora, a gente está vendo já nesse mês. Isso significa, fundamentalmente, que a retirada de impostos federais, principalmente na área de transportes, nos combustíveis e o projeto de lei que impacta ICMS também já geram impactos positivos na inflação. Eu acho que esses impactos não estão totalmente correspondidos, né? A gente está vendo os 15 primeiros dias. Acredito que quando tivermos uma análise do IPCA completo dos 30 dias, esse impacto deflacionário vai ser ainda maior. E não há dúvida que o maior impacto de queda dentro desse cenário de diminuição da inflação, a gente não pode estar falando ainda de deflação, mas uma inflação uma menor inflação, impacta fundamentalmente nos transportes. E por que isso é importante? Porque esse aspecto da economia, ele permeia todos os outros. A gente tem no Brasil uma visão rodoviária dos nossos transportes, de toda a nossa cadeia produtiva e distributiva. Isso significa que quando a gente tira o impacto de combustíveis e diminui impostos, na prática a gente está diminuindo custos inflacionários. E não só isso. Eu acho que atrelado a isso, a gente teve o Boletim Focus nos últimos dias mostrando que a grande maioria dos economistas das empresas do mercado financeiro já colocam para cima, mais uma vez, por volta de uma mediana de 1,94% o crescimento da economia brasileira em 2012. Isso tem um sentido muito prático. Quando você retira impostos, independente de onde você está mexendo, você está dando mais renda disponível para a população. E mais renda disponível significa maior consumo. Então, há uma possibilidade maior de crescimento. Lembrando que no começo do ano o PIB era algo próximo de zero, então a gente já está com 5 vezes a valoração do começo do ano. Então a gente vai ver ainda, provavelmente, números positivos na queda do desemprego, diminuição de inflação, aumento do PIB, são impactos positivos, são impactos muito positivos. E também há um outro ponto. A gente vai acompanhar nas próximas semanas impactos da queda do barril do petróleo, a diminuição básica da Petrobras, tanto em diesel quanto em gasolina, e algumas commodities, como trigo, já começam a dar sinais de queda com acordos na Ucrânia, na região de Odessa, para a liberalização dos portos. Então, dentro desse contexto, existe uma visão positiva para o Brasil. E eu acho que, quando a gente alia tudo isso a uma política do Banco Central já consolidada de aumento de taxa de juros, isso significa que a tempestade mais grossa para o Brasil pode estar dando os primeiros sinais de que estão passando e que provavelmente aumentos significativos na taxa de juros possam não vir como era se esperado. Para o meu ponto de vista, a economia brasileira está mostrando sinais de resiliência e sinais de recuperação. E claro, as pessoas às vezes falam, mas a gente está falando de impactos de retiradas de impostos na canetada. Mas olha, subida de impostos também é na canetada. O que a gente está assistindo passou a pandemia, existiu uma perspectiva de razão dívida PIB acima dos 90%. Isso não é real. A razão dívida PIB está em 78%. Ou seja, a possibilidade de um espaço fiscal no endividamento para políticas anticíclicas positivas. Lembrando, fundamentalmente, que os consumidores brasileiros, as empresas brasileiras fizeram sua cota de sacrifício. Por que não os estados não podem fazer isso agora? Principalmente porque grande maioria dos estados estavam com caixa muito alto, advindo do chamado imposto inflacionário dos últimos 12 meses. Então, na prática, o que eu assisto hoje é um rebalanceamento
de contas públicas e sinais positivos para a economia brasileira até o final do ano.